O panorama do cinema de terror psicológico contemporâneo encontrou em Obsessão, filme lançado em 2026, dirigido por Kurt Barker, um divisor de águas que transcende as convenções do gênero ao abandonar os sustos fáceis em prol de uma dissecação cirúrgica da mente humana. A narrativa acompanha Baron, conhecido pelo apelido de B, interpretado por Michael Johnston, um jovem cuja aparente mansidão, timidez e comportamento prestativo ocultam uma tempestade subterrânea de inadequação social e frustração afetiva. Empregado em uma loja pacata de instrumentos musicais, Bir nutre uma paixão obsessiva e platônica por sua colega de trabalho e amiga de infância, Nick, vivida por Inge Navarrete. Na superfície das interações cotidianas com seu círculo de amigos, que inclui também Ian e Sarah, ele desempenha o papel do arquetípico do sujeito inofensivo e altruísta. Contudo, essa fachada esconde o fenômeno psicológico real, estudado pela psicologia social, conhecida como síndrome do nice guy, ou seria o síndrome do cara legal. Indivíduos que se enquadram nessa dinâmica mascaram suas verdadeiras intenções românticas e sexuais sob uma camada de extrema prestatividade, gerando um certo ressentimento silencioso, corrosivo e cumulativo quando percebem que sua dedicação não se traduz automaticamente em reciprocidade afetiva. B opera sobre essa panela de pressão psíquica, aprisionado no medo de confessar seus sentimentos e romper o equilíbrio do grupo, enquanto acumula uma hostilidade velada contra a própria autonomia de Nick. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo, e hoje vamos dissecar um pouco sobre o filme Obsessão. A fixação inicial de B ganha uma dimensão teórica profunda quando analisada através das lentes da teoria mimética, formulada pelo filósofo francês René Girard. Distanciando-se radicalmente do clichê do amor romântico incompreendido, Girard postula que o desejo humano não é autônomo nem linear, mas sim mediado pelo desejo do outro. Nós aprendemos a desejar aquilo que vemos os outros valorizarem. No ecossistema social de Bir, Nick representa o ápice da validação e do prestígio existencial. A obsessão do protagonista não se restringe à figura física ou personalidade da jovem, mas estende-se àquilo que o olhar dela poderia conferir à sua própria identidade fragmentada. Ele deseja possuir Nick para que, através dessa posse, ele possa finalmente passar a existir com relevância no mundo. Sua paixão é uma patologia da imitação e da carência ontológica. O sofrimento de B não nasce da ausência de amor, mas sim da constatação de sua própria insignificância social, transformando Nick no objeto sagrado que tem o poder místico de redimi-lo de sua mediocridade existencial através de um olhar de aceitação. O ponto de ruptura narrativa ocorre quando a realidade cede espaço ao fantástico terríforico, através da introdução de On With Willow, ou O Salgueiro do Único Desejo, um artefato antigo e misterioso que Bir adquire em um momento de desespero absoluto. Sob o peso de uma humilhação silenciosa, ele destrói o objeto e externa seu desejo mais sombrio, que Nick o ame mais do que qualquer coisa no mundo. O artefato, então, atende ao pedido, mas a concessão da magia rasga o tecido da realidade psíquica do filme de forma irreversível. Imediatamente após o pacto metafórico, Nick sofre uma transformação radical que choca o espectador pela frieza cirúrgica da atuação. Seus olhos perdem o brilho da espontaneidade, tornando-se esferas vidradas e fixas. Sua fala assume uma cadência monocórdica, pausada e artificial, desprovida de qualquer flutuação emocional orgânica. Esse comportamento maníaco e robótico
é pontuado por críveis terríveis de terror noturno, episódios nos quais a jovem desperta berrando em agonia, como se sua consciência original estivesse submersa em um pesadelo eterno, tentando desesperadamente romper a superfície de um corpo que não mais lhe obedece. Esse estado alarmante de Nick encontra um paralelo exato em diagnósticos clínicos da psicologia e da psiquiatria real, especificamente no conceito de dissociação traumática, em uma manifestação inversa do delírio de Codart. Em ambientes clínicos reais, quando o indivíduo é submetido a uma violência psicológica extrema, privação severa de sua agência ou dinâmicas de cativeiro e abuso físico, a mente frequentemente recorre à dissociação como um mecanismo de defesa de última instância. A psique se fragmenta, separando a percepção consciente do corpo físico para amortecer o impacto de uma dor intolerável. No filme, a manipulação mágica atua como a forma definitiva de violação. Nick passa a operar no mundo físico como um simulacro de si mesma, ecoando os sistemas da síndrome de Codart, uma condição rara na qual o paciente acredita piamente que já faleceu, que seus órgãos internos desapareceram ou que sua alma foi extraída. O diretor Barker utiliza o terror sobrenatural para materializar essa tragédia clínica. Beer não conquistou o coração da mulher que amava. Ele assassinou a subjetividade dela, aprisionando a consciência legítima de Nick em um limbo inacessível e transformando seu corpo físico em um automato biológico programado para venerá-lo. À medida que a trama avança para seu terço final, o filme se desvencilha inteiramente de qualquer vestígio de drama romântico para se consolidar como uma obra-prima de horror niilista, focando no desmoronamento inevitável das relações sociais que cercam o novo casal. Ian e Sarah, os amigos mais próximos, começam a notar as inconsistências macabras no comportamento de Nick, a perda drástica de seu peso, o olhar catatônico e a fixação doentia ininterrupta que ela demonstra por Beer. A atmosfera do lar que dividem torna-se sufocante, saturada por uma tensão palpável onde cada gesto de carinho forçado de Nick soa como uma nota musical dissoante e aterrorizante. O suspense constrói-se na iminência do conforto. À medida que a mentira de Beer se torna insustentável e a degradação física e mental de Nick atinge níveis insuportáveis, forçando o protagonista a adotar posturas cada vez mais agressivas e controladoras para proteger o seu terrível segredo, esse colapso estrutural dialoga de forma brilhante com os conceitos de simulacro e hiperrealidade propostos pelo sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard. Baudrillard argumentava que a sociedade pós-moderna substitui a realidade e o significado por símbolos e signos, criando uma condição onde os simulacros de coisas tornam-se mais reais do que as próprias realidades que pretendiam representar. No microcosmos de obsessão, Beer depara-se com o paradoxo supremo do seu crime. Ele exigia a Nick real com sua história, defeitos e essência, mas o que o One Wish Willow entregou a ele foi um simulacro hiperreal de amor. O sentimento que Nick demonstra é impecável em sua execução técnica e obediência, mas carece totalmente de referências internas. O filme expõe a angústia existencial de obter exatamente o que se desejou no nível material, descobrindo que o apagamento do livre-arbítrio destrói o valor intrínseco do afeto. O amor autêntico depende fundamentalmente da possibilidade ontológica da rejeição. Sem a liberdade de dizer não, o sim torna-se um ruído mecânico e assustador que aviscera a alma do parceiro. Para além de Baudrillard, a ruína ética de Beer evoca a filosofia da alteridade desenvolvida por Emmanuel Levinas. Para Levinas, a fundação de toda a moralidade humana reside no encontro com o rosto do outro.
Um evento que nos obriga a reconhecer a existência de uma subjetividade exterior, sagrada, independente e que jamais pode ser deduzida ou reduzida totalmente, compreendida pelo nosso próprio ego. A ética nasce da vulnerabilidade desse espelhamento e do respeito à distância intransponível entre dois seres conscientes. Ao utilizar o artefato mágico para subjugar e reprogramar a vontade de Nick, aliando-se perfeitamente às suas carências, Beer comete o pecado filosófico absoluto. Ele aniquila a alteridade de Nick. Ela deixa de ser um outro independente para se tornar um mero espelho e extensão de narcisismo patológico de Beer. Ela a devorou psicologicamente, integrando-o ao seu próprio império de carências e privando a si mesmo da verdadeira experiência humana do encontro e da alteridade. Finalmente, o impacto cultural e a relevância de Obsessão em 2026 residem na forma como ele funciona como um espelho impiedoso da sociedade contemporânea e da digitalização das relações afetivas. O filme opera como uma alegoria sombria sobre a algoritmização do afeto e a proliferação de ideologias extremas na internet, como uma subcultura de fóruns que pregam técnicas de manipulação psicológica e coerção comportamental para hackear o interesse alheio. O On Witch Willow nada mais é do que a personificação mística do algoritmo perfeito das redes sociais. Ele elimina a fricção, a rejeição, o conflito e a imprevisibilidade do contato humano, entregando uma resposta sob medida e milimetricamente calculada para inflar o ego do usuário. No entanto, o preço cobrado por esse controle absoluto é o assassinato da espontaneidade e da própria humanidade. Ao encerrar sua narrativa em um clímax claustrofóbico e desesperador, o diretor Cory Barker deixa uma advertência psicológica e filosófica indeletável. O oposto do amor não é o ódio, mas sim a propriedade. Ao tentar possuir de forma absoluta aquilo que dizia amar, Beer destruiu a essência do objeto do seu desejo, condenando-se a pagar o resto de seus dias trancado em uma prisão mental e doméstica, ao lado de cadáveres psíquicos da sua própria obsessão. E se você gostou desse vídeo, experimente deixar seu like, se inscrever no canal para mais vídeos filosóficos e análises psicológicas de filmes, séries e animes. É isso, se você gostou, deixa o like e se inscreva. Até a próxima.